eu vou fazer isso com detalhamento com calma, eu vou olhar e vou tentar informar vocês. Se algum especialista fizer antes, ou alguma coisa do gênero, eu posso até trazer aqui ou montar uma análise para vocês e a gente consegue juntos fazer toda essa avaliação como um todo, mas com certeza a própria Galápagos, que é uma empresa que faz lá o relatório convocados, entre outros, que cuida inclusive do FIDIC de São Paulo, vai provavelmente fazer lá as análises deles, vai fazer a avaliação dos números e vai passar para a gente. Eu fiz uma avaliação macro com base nas informações que eu recebi, para que você entenda, porque a maioria das pessoas está falando assim, Zanqueta, quanto ficou a dívida total, quanto tinha em 2023, e o principal, como se chegou a um número tão alto como 289 milhões em um único ano, tá? Então eu vou desmembrar para vocês com base nas informações que eu recebi e aí você toma as conclusões que você quiser. Eu não estou fazendo aqui defesa nenhuma, até porque para mim não tem defesa, não tem justificativa, é só lamentar mesmo, não tem muito o que fazer. Então deixa eu pegar aqui para vocês o detalhamento que eu fiz aqui. Eu não vou pegar no meu computador porque eu já gravo sob o Wi-Fi com vocês. Por isso que às vezes até dá uma mexida aqui na câmera. Então, eu não quero prejudicar a análise do que a gente está fazendo, e aí eu vou abrir pelo telefone celular aqui. Por isso que eu abro aqui diferente do celular, para vocês estão me perguntando. Espera aí que tá cheio de coisa aqui. É, Bom, então a informação é déficit 289 milhões. A dívida do São Paulo já tinha aumentado 80 milhões de 2023 para 2024, e então, no final de 2023, terminamos 31 de 12 de 2023 com uma dívida total, com um acréscimo de 80 milhões, de 680,7 milhões de dívida total, tá? Esse é o valor total da dívida que o São Paulo fechou o ano de 2023. Como o balanço do São Paulo 2024 vai até 31 de 12 de 2024, é igual o seu imposto de renda aí que você está na época de fazer. Ele pega o ano corrente, pega a data base de 1º de janeiro até 31 de dezembro daquele determinado ano e o balanço corresponde àquilo. Igual a gente está fazendo nosso imposto de renda. A gente vai responder pelo que a gente gastou de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Aí você vai lá lançar tudo que você ganhou, tudo que você gastou e aí você faz aquilo. O balanço é mais ou menos isso para quem não tem tanta familiaridade com o assunto. Claro que é uma empresa, deve ter, sei lá, 2.000 linhas de balanço, fora os detalhamentos maiores. O que eu vou fazer aqui com vocês é informar de uma forma macro, repito, para que vocês entendam de onde veio esse déficit e como é que esse déficit é composto, tá? Porque muita gente está perguntando, Zanqueta, mas e aí? Como que é composto esse déficit? Da onde vem esse valor de 289 milhões? Eu vou elencar para vocês aqui grande parte desse valor que eu levantei com as informações que eu tive. Então vamos lá. Primeira coisa, a CET, que é a Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo, ganhou um processo na justiça, para, tá, é, de aproximadamente 50 milhões de reais. Zanqueta, mas esse São Paulo não deveria já ter contabilizado, São Paulo já não devia ter feito. Pessoal, sim, juridicamente o que me explicaram é, a CET tinha um pleito desde 2019. Os clubes acabaram todos eles sendo condenados. O São Paulo vai pagar isso a perder de vista, tipo igual o Corinthians fez, vai pagar esse negócio aí em, sei lá, 100 parcelas, 200 parcelas, tá? O valor que eles têm lá considerado vai pagar mensalmente, beleza? Só que, como o São Paulo perdeu a ação no ano de 2024, o balanço contábil vai entrar o valor cheio. Então, é mais ou menos 50 milhões de reais não contabilizados que já conta ali, tá? Então ficou fechado desse jeito. 50 milhões de reais para a CET. Tranquilo? Que mais? Então já baixamos para 239 a mágica da conta para chegar no déficit. Aí, no levantamento que tem comparado ao orçado de 2023 versus executado em 2024, a gente ficou mais ou menos, segundo São Paulo, 80 milhões de reais abaixo do orçado em vendas. Ou seja, o São Paulo fez uma projeção de que venderia 170 e poucos milhões e vendeu 90 e pouco. Isso na conta do São Paulo. Na minha conta, que eu faço um levantamento paralelo,
Aí eu não sei quais são as incidências, quais são as contas que eles fizeram. Somando mecanismo de solidariedade, venda de jogador e um monte de coisa, eu tinha contabilizado no blog, vocês podem pesquisar lá, dava 126 milhões, alguma coisa assim. Na conta do São Paulo, tá dando que foi mais ou menos 90. Com isso, e aí eu tenho que usar o número do São Paulo, somando 50 milhões com 80 milhões, a gente já chega a 130 milhões de déficit. Ainda falta 159 milhões para a gente botar aqui na conta. Garganta seca aqui. Bora. Então, 80 milhões de problema de venda de atleta, 50 milhões de venda, de 50 milhões do processo da CET, da 130. Está muito longe daqui, calma que tem mais. Multas de contratos vigentes encerrados antecipadamente, na faixa de 25 milhões de reais. Isso tudo que eu estou passando para vocês é aproximado, tá? Porque lembrando, eu não vi o balanço, eu conversei com pessoas que me passaram isso. Então, vamos lá. 50 com 80, 130, com 25 de multas e contratos encerrados anteriormente, 155 milhões. Estouro em salários e folha salarial de São Paulo, aproximadamente 50 milhões de reais. Já dá 205 milhões de reais. Absurdo. Aí entra direitos de arena e intermediações, mais aproximadamente 35 milhões de reais. A gente vai para 240 milhões de reais de déficit. E aí está aqui. Esses valores macro foram identificados em análise superficial das informações recebidas pelo blog do São Paulo. Foi o que me passaram. Eu falei, mas e os outros 49 milhões de reais? Me falaram que são operações financeiras, estouros administrativos, despesas internas e problemas de governança. Não consegui o detalhamento disso. E o número chega a 289 milhões. Pessoal, é alto demais esse número. É inadmissível isso. De verdade, eu vejo muita gente assim, alguém tem que aparecer para explicar esses números. Concordo plenamente. São Paulo deveria explicar como é que esses números foram formados. Eu estou fazendo um detalhamento com vocês, bem macro, que você consegue pelo menos falar assim, ok, eu tenho uma noção agora de onde veio esse número e que número é esse, de onde surgiu um número tão alto. Mas essas linhas são muito altas. Não dá para você falar assim, tá, beleza, estourei 50 milhões a folha e o salário. 50 milhões estouro a folha e salário, você divide por 12 isso, você está falando que você está gastando aproximadamente 3 a 4 milhões de reais a mais por mês na folha salarial. É muito alto. É uma diferença muito grande. Alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser explicada. Eu lembro que o Belmonte explicou isso, inclusive na entrevista que ele deu aqui para o blog em dezembro, mas ali a gente não tinha os números cheios, e ele falou que os gastos dele, do futebol, na verdade, né, eram mais ou menos 40% da dívida total. Mas o que está aparecendo aqui, 80 milhões sem venda de jogador, 50 milhões de estouro de salário e folha. Direito e intermediação e arena mais 35. Numa conta rápida, a gente está falando de 130 mais 35, a gente está falando de 165 milhões de 295. É muito mais do que 50%. Isso sem contar que as multas, tá bom, pode ser administrativa, CET não é, e as outras despesas foram despesas administrativas que não estão detalhadas aqui para mim. De qualquer maneira, a gente está falando de alguma coisa próxima de 60% do estouro do futebol. A gente quer dizer que a gente orçou um valor e gastou mais da metade do que a gente tinha previsto gastar com ele. É tipo, você vai comprar um carro de 10 mil e você gasta 16. Você vai comprar você vai gastar o seu orçamento mensal, você tem ali 100 mil para gastar, você tem 100 mil para gastar no ano, você vai comprar uma casa, você vai fazer alguma coisa, você gasta 60%. Gente, é muito alta a diferença. É um negócio absurdo. É um negócio inacreditável. Essas contas têm que ser explicadas. Essas contas de verdade têm que ser explicadas. Continuando no número, o número total da dívida, então, somado ao que tinha sido declarado a 31 de dezembro de 2023, com esse estouro de 289, vai para 969 milhões, ponto 70. É praticamente 1 bilhão. Não dá para dizer, ah, não é 1 bilhão. Não é 1 bilhão, mas é praticamente 1 bilhão. Assim, é um negócio, cara, que é difícil demais a gente até parar para pensar, assim, você tem que ter muita consciência na hora de falar as coisas, mas é um número que, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista administrativo, é uma bizarrice tão sem tamanho e tão impressionante.
que assim, é um desafio gigante para uma pessoa explicar, mesmo fazendo essas contas macro que eu estou fazendo para você, eu fico imaginando o cara para sentar e explicar as linhas, os estouros. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo imaginar como é que vai ser uma explicação sobre isso.